Marcos, tudo bom, Marcos? Minha mãe testou reagente para Covid-19 e antes dela fazer o teste eu dormi com ela durante 5 dias, com ela tossindo muito do meu lado, e eu sou asmático. Depois de uma semana ela resolveu ir no posto aqui no município de Guaba Grande, onde deu reagente para Covid. Eu não entendi, Marcos, peraí. A minha mãe testou o reagente para Covid-19, tudo bem. E antes dela fazer o teste, eu dormi com ela durante 5 dias, tossindo muito do meu lado. E eu sou asmático. Depois de uma semana, ele ou ela, não entendi, resolveu ir no posto aqui no município de Guaba Grande, onde deu reagente para Covid-19. Eu não entendi quem foi, se foi sua mãe ou foi você, né? Precisa reformular isso. Gostaria de saber se os medicamentos para asma, como Forazec de 400 e Avamis, têm o poder de inibir o Covid-19. Tive com ela a todo momento e o meu teste não deu reagente depois de 8 dias do último contato. Acho que corticóide por via aérea dá uma travada na Covid. E aí, tem sentido? Olha, eu não entendi muito bem sua pergunta, porque está um pouco confusa, você ora usa ela, ora usa ele, eu não entendi. Mas eu vou tentar fazer um resumo da questão do asmático com Covid-19. Tá? Primeiro que o asmático, ele tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é porque muitos estudos estão sendo publicados e mostrando que boa parte dos asmáticos, boa parte, não são todos, boa parte dos asmáticos, perdão, tem menos chance de pegar Covid-19. Por quê? Porque eles, por algum motivo que a gente não sabe explicar muito bem, eles produzem menos o receptor que recebe o vírus do Covid-19, o receptor chamado ACE2, que é o receptor para a enzima conversora de angiotensina do tipo 2. Tá? Por algum motivo que a gente não sabe. Mas, ao mesmo tempo, já tem um estudo novo, que inclusive eu li semana passada, que mostra que mesmo o paciente asmático, tem uma porcentagem de asmáticos que mantém a mesma quantidade de receptores ACE2, ou seja, mantendo o mesmo risco. Então, não são todos asmáticos. Tá? E também a gente está analisando o asmático alérgico, que existe também o asmático não alérgico, que é um outro problema, que é um asma causada por neutrófilos, que é uma outra situação. Esse não tem estudo ainda publicado. O que tem é o asmático alérgico, e mesmo esse asmático alérgico, boa parte deles tem menos chance de pegar o Covid-19. Tá? Mas, em contrapartida, mesmo essa parte tendo menos chance de pegar o Covid-19, se pegar, a chance de complicar é maior. Porque o paciente asmático ele já tem um quadro obstrutivo, restritivo respiratório, e se por acaso o Covid-19 entrar no pulmão do paciente, começar a afetar o parênquima pulmonar, ou seja, a substância do pulmão, ele vai ter muito menos capacidade vital pulmonar do que um paciente não asmático. Tá? Então, por isso, que a minha orientação é a seguinte: você que por acaso leu um comunicado de imprensa ou uma publicação numa revista não científica, pacientes asmáticos têm menos chance de pegar o Covid-19, você não deve baixar a guarda para a prevenção do Covid-19. Tá? Porque não são todos os pacientes que têm menos chance, existe um grupo que tem chance muito grande de pegar o Covid-19, e o estudo não foi feito com pacientes asmáticos não alérgicos também, existe esse problema também. E se pegar, porque não é que o paciente fica totalmente isento de pegar o Covid-19, não é isso, é menos chance. Mas se pegar, vai complicar muito mais rapidamente do que um paciente não asmático. Essa é a primeira situação. Tá? Muito bem, em relação ao uso da medicação, não, certamente, né, não é que o corticoide inalatório ele tem uma ação protetora específica contra o Covid-19. Não é isso. O corticoide inalatório, ele tira o processo inflamatório, em geral, tá? E quanto menos inflamação você tiver, em geral, não estou dizendo específico ao Covid-19, menos chance você vai ter de pegar infecções, né? Porque uma mucosa inflamada, ela é permeável à infecção por vírus e bactérias, principalmente vírus. E a inflamação da mucosa, ela produz também as chamadas proteínas de adesão.
ICANS e VCANS, que tecnicamente para gripes e resfriados, um paciente que tem alergia respiratória, seja rinite, sinusite ou asma, ele tem mais chance de ficar resfriado e gripado. A gente não sabe ainda se essas ICANS e VCANS facilitam a penetração do Covid-19. Porque a gente sabe que existe um receptor chamado ACE2, que não é ICAN nem VCAN, que facilita a penetração do Covid-19. Pode ser que as ICANS e VCANs também facilitem e estudos vão ser desenvolvidos para mostrar se um paciente com asma descontrolada ele teria mais chance de pegar Covid-19. Eu, particularmente, eu vejo que existe uma correlação sim, tá? Mas é conjecturando só, eu não tenho ainda como afirmar isso, que não tem material científico publicado. Mas qual vai ser o objetivo de eu falar isso? O paciente continuar o tratamento. Ou seja, o que é um consenso mundial entre todos é que o paciente, durante a pandemia de Covid-19, ele deve continuar o corticoide inalatório. O corticoide inalatório ele vai tirar o processo inflamatório do paciente, tá? E vai, tecnicamente, diminuir a chance desse paciente complicar de qualquer tipo de infecção respiratória, dentre elas o Covid-19, que não é só respiratório, mas é sistêmico também, podendo atingir várias partes do corpo. Aí você me falou um pouco aqui do... Deixa eu ver aqui. Você me falou do teste do Covid, né? Deixa eu ler aqui. Tive com ela todo momento, meu teste não deu reagente. Você me falou que fez no 8º dia. E eu sou asmado, depois de uma semana ele resolveu no posto. Preciso saber se... Tá, depois de 8 dias do último contato, tive com ela a todo momento. E o meu teste deu não reagente depois de 8 dias do último contato. A gente primeiro tem que saber qual teste você fez, Marcos. Porque existem 2 testes principais, né? Que é o teste da detecção do vírus, que é o RT-PCR, que você detecta o fragmento do vírus, ou o vírus em si. E existe o teste do anticorpo. Tá? O teste tem que saber se foi a detecção do vírus ou se você fez o teste do anticorpo. A detecção do vírus, você só consegue detectar a partir do momento que você começa a ter sintomas. Tá? A chance de você detectar é maior quando você tem sintomas. Certamente existem os portadores assintomáticos, que pode ser que você detecte mesmo sem sintomas. Mas a chance é muito maior depois que você começa a ter sintomas. Vindo negativo esse teste da detecção, que é o teste da cadeia da polimerase, RT-PCR, você ainda tem que repetir ele mais 2 vezes para confirmar esse diagnóstico, porque existe a chance de ser um falso negativo. Tá? Em relação ao anticorpo, aí a gente já tem uma outra situação. Ou seja, o paciente, ele, para ter um anticorpo positivo, ele precisa começar a desenvolver os sintomas, e você vai começar a ter a positividade do anticorpo 7 a 10 dias após o início dos sintomas. Porque existe uma janela chamada janela imunológica, que é o tempo que os linfócitos B precisam para começar a produzir os anticorpos. Primeiro, os anticorpos da classe IgM, que são os primeiros anticorpos que são produzidos para combater o vírus em atividade, e depois que o vírus foi eliminado, ou durante a eliminação do vírus, então o linfócito B ele sofre uma mudança de isotipo, que a gente chama pelo linfócito T, e você começa então a produzir anticorpo da classe IgG. Então, para você começar a ter a positividade dos anticorpos, são 7 a 10 dias após o início dos sintomas. Tá? Para você então ter a produção de anticorpos neutralizadores bloqueadores, são 21 dias após o início dos sintomas. Ou seja, o anticorpo da classe IgG. Então, um paciente tranquilão que pegou Covid-19, ele precisa ter um exame do RT-PCR negativo, da detecção do vírus negativo, repetindo até 3 vezes, e ele precisa ter pelo menos um IgG positivo. Se ele tiver um exame positivo e um IgM positivo, ele não pode sair à rua, ele precisa ficar em isolamento. Tá bom? Obrigado, Marcos. Um abraço.